Não agende o parto, espere a criança estourar a bolsa. E eu não falo isso apenas para respeitar a natureza, essa inteligência perfeita que ainda não compreendemos integralmente. Mas se você considerar que a criança vem para a família para ensinar aquilo que os adultos ainda não conseguiram aprender, quando você muda um horário de nascimento, pode ser até em algumas horas ou minutos, isso faz com que a criança venha com ferramentas diferentes, porque é no momento em que respiramos pela primeira vez, quando se faz o mapa natal, que se sabe em quais setores da vida a criança vai ter facilidade e em quais setores vai ter dificuldade. E é claro que, nascendo naturalmente, isso vai ajudar mais a família toda e até mesmo a própria criança. Agora, se você vai lá e estabelece uma data, isso faz com que a criança receba outras ferramentas que vão fazer com que ela se desenvolva, mas a relação dela com a família, no sentido de um ajudar o outro a crescer, isso pode ficar complicado, pode ser mais dificultado. E é claro que com esse meu vídeo eu não estou dizendo para você escolher nenhuma data ou ficar com ansiedade porque nossa, a bolsa estourou, tem que nascer logo. Tudo a seu tempo. Deixe que naturalmente as coisas aconteçam. No meu caso, por exemplo, 8 minutos fez toda a diferença, porque isso mudou o signo do meu ascendente. A minha forma de me expressar no mundo é diferente graças a 8 minutos. E isso aconteceu num contexto bem interessante. Eu estourei a bolsa da minha mãe quando ela estava comendo. Meu pai já queria sair correndo para a maternidade. E a minha mãe, respeitando a natureza dela, disse que não ia para um trabalho de parto com fome e continuou comendo. Pois esse atraso nela, né? Se você achar que não foi coincidência, fez com que eu nascesse um pouco depois. E esse um pouco depois acabou mudando o meu ascendente. Eu fiz a simulação e acho que nasci com um ascendente ótimo para as características daqueles planetas naquele dia. E se você acha que isso é pouca coisa, imagina a diferença entre ter um ascendente em Aquário, em Peixes ou em Áries. São signos que estão na sequência e são completamente diferentes. E o horário em que você nasce, né, que você vai marcar o nascimento da criança, isso pode interferir não só no ascendente, como em todos os outros planetas. Se a diferença fosse de 12 minutos ou de 20 para mais ou para menos, no meu mapa eu teria planetas em outras casas, o que significa que as minhas facilidades e as minhas dificuldades aconteceriam em outros setores da vida. Então não é para se afobar. Se eventualmente a bolsa estoura e pega um trânsito ou a maternidade naquele dia está lotada, como às vezes acontece, ok. Eram circunstâncias que você não entende, mas que faz parte da experiência de vida. Agora, com semanas de antecedência, marcar o dia que a criança vai nascer, você está interferindo demais. E se você disser que não está nem aí, que o vínculo com o obstetra é mais importante do que o vínculo que você vai ter com a criança, ou que as condições do seu trabalho, que é melhor nascer ali no final de semana, que aí todo mundo vai fazer a visita, do que simplesmente deixar para qualquer dia, porque o seu trabalho não permite parar tudo para ter a criança, nesse caso, se você for realmente marcar e decidir uma data, olhe os diferentes mapas e peça para quem for olhar para não considerar apenas o mapa natal, mas também as progressões, porque às vezes o mapa pode ser muito bom, mas dá para ver, por exemplo, que a criança vai ter muito problema nos primeiros anos de vida,
ou algum tipo de intercorrência que poderia ser evitada se nascesse num outro horário. Eu olho apenas questão de saúde física e mental. As outras questões eu não olho porque é muito detalhe e eu não quero me meter, né, ter a responsabilidade de dizer para uma criança que ela é X ou Y por orientação minha. Mas questões de saúde física e mental eu acho muito importante. Caso você insista em marcar um parto, dá uma estudada antes de definir data e horário. Caso você goste desses assuntos ou conheça quem tá para marcar um parto, divida esse vídeo com ela, com a pessoa, para ela poder pensar um pouco mais. Se conhece profissionais de saúde dessa área, também é importante considerar isso, porque a facilidade hoje vai ter consequências para o resto da vida desse ser que está nascendo. Agradeço a atenção e te convido para me seguir aqui no canal, onde falo como evitar e esclarecer frustrações. Um abraço!